Deus seja louvado por isso. Gratidão que eu tenho no coração por poder estar aqui com os irmãos, adorando, glorificando e bendizendo o nosso Deus. E com o privilégio, a oportunidade de trazer uma palavra ao coração de cada um. A Deus toda a honra, glória e adoração e majestade, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém? Eu louvo ao Senhor por esta casa de oração que nos recebeu também. Para a recepção, Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Tá? A maninha que está comigo, sentadinha lá, levanta a mão, maninha de novo. Deus abençoe a vida da senhora. Tá? Deus está comigo na estrada, por onde vamos. Ela está comigo lá, viu? Glorifica Deus por isso. Bom, em nome de Deus, Deus abençoe, tá bom? Se lembrando, né? Se praga demais. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui, tá? É uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Um dia eu te levo para Campinas, em nome de Jesus, para a gente lembrar, tá? Deus abençoe o posto, tá? Em nome de Jesus. Todos os irmãos que compram a tribuna e a igreja sintam-se abençoados. Pela minha gratidão por parte de Deus, tá bom? Eu tenho uma palavra no coração de cada um. Tira um pouquinho da Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 16. Atos capítulo de número 16. Versículo de número 26 em diante. Atos capítulo 16. Versículo de número 26 em diante. Atos capítulo 16, versículo 26 em diante. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto bíblico. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas todas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembanou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que todos os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos nós aqui. Então ele pediu uma luz, e entrou, e veio tremendo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduziu-os para fora, dizendo: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Amém. Se aceite em nome de Jesus. Você me ouve bem? Diga glória a Deus. Amém. Por gentileza, eu peço a sua atenção, não só a sua atenção, mas o seu doar e também participar do momento da pregação. E não é falar tudo que eu tenho para falar aqui e você não prestar atenção, não se doar e trancar o seu coração. Então eu peço a sua ajuda, tá bom? Não vou mexer com o seu emocional, não vou pedir para você dar glória a Deus e nem vou insistir. Eu vou pregar a palavra. Glória a Deus! Simplesmente a palavra. Amém? Amém. Queridos, Atos capítulo de número 16 vai nos trazer um fato ocorrido durante o ministério missionário do apóstolo Paulo. Quando nós falamos do apóstolo Paulo, nós falamos do maior plantador de igreja que a Bíblia Sagrada vai nos apresentar. Ele que outrora tinha o seu entendimento e a sua visão fechada a respeito de quem era Cristo e qual o evangelho que estava sendo pregado, agora alcançado pela graça, é uma extensão da voz de Deus na terra. Paulo mesmo, em seu testemunho,
diante das autoridades da época, relata qual era a sua visão e qual era o seu entendimento acerca do Evangelho e acerca de Cristo. Se os irmãos lerem Atos, capítulo de número 22, até o capítulo de número 26, você vai ver Paulo testemunhando e dizendo como ele via o Evangelho. Na mente de Paulo, o Evangelho era inapropriado. O Jesus apresentado através do Evangelho, para Paulo, era uma farsa. E não tinha como sustentar, não tinha como ir adiante. Ele mesmo, em suas palavras, depondo, vai dizer que contra este nome, ele deveria ter feito muito mais no seu entendimento antigo. Mas, pastor, Paulo era tão ruim assim, você não imagina quanto. Paulo era alguém que, quando a igreja estava em expansão e a necessidade do povo já gritava, ele observava os passos e os feitos da igreja. Quando a igreja cresceu tanto que a necessidade dos órfãos e das viúvas começou a ser um questionamento em Atos capítulo 6. Paulo estava observando quando foram separados diáconos para dar sustentabilidade aos órfãos e viúvas. Quando o diácono se sobressai por conta do Espírito de Deus na sua vida, e ninguém podia competir contra ele por nome de Estevão, Paulo está observando os seus passos, o seu comportamento, toda a ideologia que sai dele. Pessoas de regiões circunvizinhas viam, e o texto bíblico vai dizer que não podiam competir com ele. Até tentavam, levantavam falso testemunho, mas o Espírito que estava sobre ele o usava de maneira extraordinária. Quando chega em Atos, capítulo de número 7, para o capítulo de número 8, seguido o capítulo de número 9, nós vamos ver que o martírio de Estevão acontece. Ele é apedrejado, e o texto bíblico vai dizer que um homem por nome de Saulo, Aleluia. ou Paulo, que nunca teve o seu nome mudado, mas ele possui duas cidadanias, e uma é a pronúncia dos judeus, e outra a pronúncia dos romanos. Ele estava lá, e ele tem o seu dedo, a Bíblia diz que ele conscientiza na morte de Estevão. Depois da morte de Estevão, a igreja vai se espalhar daquela localidade. E ninguém entende porque Paulo, ou Saulo, tende a ir a Damasco. A questão é que em Damasco e nas sinagogas vizinhas, era a localidade que mais tinham cristãos localizados. E é por isso que ele vai até a corte e decide pedir cartas para perseguir a igreja, para poder parar a igreja, para poder impedir a igreja. Aleluia. E que eu acho interessante é que Paulo, tendo o aval e a autoridade para perseguir a igreja, a Bíblia Sagrada vai dizer em Atos capítulo de número 9, que Paulo, ou Saulo, respirando ameaças e morte contra a igreja, prosseguiu para o caminho de Damasco. Perceba que o texto vai dizer ameaças e morte, não ameaças de morte. É porque Paulo, além de perseguir, tinha sangue inocente nas suas mãos. E o texto no original do grego dá a entender que Paulo respirava contra a igreja como uma fera sangrenta, com ódio e rancor da igreja. É por isso que, quando Cristo aparece para ele no caminho de Damasco, as palavras de Jesus é: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os meus agrilhões. Por que Jesus disse isso? Porque agrilhão é uma ponta de ferro muito grande, que quando o boi ou alguma fera dá trabalho, aquilo serve para cutucá-la ou cutucá-lo e colocar ele no eixo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou te cutucando faz tempo e você não está entendendo o que eu quero com você. Eu estou tocando em você há algum tempo e você não está entendendo o que eu quero para você.
Nós entendemos da história e sabemos que ele perde a sua visão. E no período de 3 dias, a vida dele muda completamente. Aquele que perseguia, agora não tem mais o desejo de perseguir. Aquele que odiava, agora já não odeia mais. Aquele que tinha sua visão fechada, agora sua visão, mesmo ele não tendo ela, é aberta. E na rua chamava direita, na casa de Judas o curtidor, havia um homem com o nome de Ananias. E Deus vira para ele e diz: vá, que quando Ananias chegares lá, imporás as mãos sobre ele, eu abrirei a sua visão. Nesta casa, neste endereço que eu lhe dei, existe esse homem lá. E nós sabemos que houve um questionamento, porque ninguém queria estar perto desse homem. Ninguém chega a desejá-lo ter por perto. E a resposta de Deus é essa: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E convém que ele entenda o que é padecer, o que é perecer, o que é sofrer no Evangelho. Quando Paulo tem a sua visão restaurada, sua vida é restabelecida, agora ele ora, jejua, busca, tem sede de Jesus. Mas por onde ele passa, ninguém abraça o seu ministério. Por onde ele passa, ninguém acredita na sua mudança. Aleluia. Por onde ele passa, o povo olha e diz: esse não é aquele que outrora perseguia, encarcerava, batia e tinha sangue nas mãos. As portas de todos os locais se fecham para Paulo. A igreja mãe em Jerusalém, como ele chega até lá, os irmãos pensam até em agredi-lo. O colégio apostólico todo vira costas para Paulo. E Paulo agora não tem oportunidade. Paulo agora não tem um ministério abraçado por ninguém. E o próprio Deus o retira de Jerusalém. E ao retirá-lo de Jerusalém, ele é enviado às regiões de Tarso, na onde ele cresceu. Chegando lá, ele fica 14 anos tecendo tenda, trabalhando para se sustentar, doando-se em prol ao evangelho da graça que ele recebe. E ele mesmo relata a respeito dos 14 anos, em Gálatas capítulo 2, versículo de número 1. Lá está ele tecendo, trabalhando e esperando o tempo de Deus. Tecendo, trabalhando e esperando o tempo de Deus. Tecendo, trabalhando e esperando o tempo de Deus. 14 anos depois, um grande avivamento e mover de Deus toma conta das regiões da Antioquia. E a Bíblia vai dizer que Barnabé se lembra de Paulo. E quando Barnabé se lembra de Paulo, leva ele também João Marcos para a primeira viagem missionária. E como eles são levados na primeira viagem missionária, a região da Antioquia é impactada pelo poder de Deus. Libertações acontecem, curas acontecem. Deus trabalha de uma maneira extraordinária no meio do povo. Só que o que me chama a atenção é que o colégio apostólico, estando reunido em Atos capítulo de número 13, alguém começa a olhar e dizer: não é bom que esse homem esteja conosco. Não é bom que esse homem ande conosco. Não é bom tê-lo do nosso lado. Não, está errado isso aí. E alguém tem uma ideia extraordinária, e essa é a melhor ideia quando o assunto é relacionado a missões. Alguém no meio do concílio, alguém no meio do colégio apostólico vai dizer: eu acho melhor a gente orar. E eles começam a orar e a jejuar naquele momento. E enquanto eles estão orando e jejuando, a Bíblia vai dizer que alguns dos judeus olhavam torto para Paulo e diziam: ele não tem cabedal para ir, ele não tem chamada para ir, Aleluia. Ele não tem estrutura para ir, ele não pode ir, é um de nós que tem que ir. Aleluia. A gente tem que ir, a gente tem que fazer, a gente é melhor do que ele. Quem ele pensa que é para se introduzir no nosso meio e agir dessa forma, achando que já é
enquanto questionavam a respeito de Paulo. Preste atenção. Atos capítulo 13, verso de número 2 em diante. No meio da oração e da consagração, o Espírito Santo desce no meio da igreja. E quando o Espírito Santo desce no meio da igreja, toma a boca de alguém. E quando toma a boca de alguém, chega até Paulo e a Barnabé e vai dizer: hoje eu estou levantando Paulo e Barnabé para uma grande obra missionária na minha mão. Pastor, o que o senhor vê nisso? Aprende com isso. Deixa passar com isso. Eu disse que eu vou pregar a Bíblia e não vou sair da Bíblia. O que eu aprendo aqui é que tinha muita gente na igreja olhando e dizendo: não pode, não tem, não vai, e a gente não vai deixar. Enquanto tinha gente questionando, o Espírito Santo estava olhando e dizendo: eu vou descer para separar alguém para ir. Porque missões não é para quem quer, missões é para quem é levantado por Deus para fazer. Tem muita gente dentro da igreja dizendo: eu vou, mas não tem o cabedal do céu para poder ir. Na terra é até bonitinho, na terra é até bonitinha, mas se o céu não te levantou para ir, não se levante contra quem o céu levantou. Porque aqui, enquanto diziam não vai, o céu estava dizendo: vai porque eu levantei, vai porque eu levantei, vai porque eu levantei. Essa noite o Espírito Santo que levantou a Paulo é o mesmo Espírito Santo que vai descer aqui e vai dizer: missões não é para quem quer, missões é para quem eu levanto. E ele está levantando no altar, está levantando na igreja e está dizendo: vai fazer, porque eu vou levantar. Aleluia. A primeira lição que aprendemos: não é para quem quer, é para quem ele escolhe e levanta. Ele desce e diz: é Saulo e Barnabé, é os dois que eu quero. Isso é tão profundo, é tão profundo, é tão profundo, que João Marcos vai com eles. Só que João Marcos não permanece. A Bíblia vai dizer que do nada João Marcos vai ser tomado de uma doideira e vai dizer: missões não é para mim, estou saindo fora. E ele abandona o seu primo e abandona Paulo no meio da viagem missionária. Só que a missão não para, continua. Paulo e Barnabé, mesmo com o abandono de alguém, olhou e disse: ele abandonou, mas a gente não vai parar. Ele foi embora, mas a gente não vai parar. Ele decidiu voltar, mas a gente vai continuar. Pega na mão de alguém, chacoalha a mão dele e diga: está entendendo o que Deus está falando? Não é porque alguém foi embora e desistiu que a obra vai parar. Ainda tem gente de pé para fazer. Aleluia. Foi embora, mandou. E Paulo fica com Barnabé. No meio da viagem, adiciona-se mais pessoas. E quem é adicionado? Um moço com o nome de Silas. E agora, eles estão se reunindo dizendo: vamos fazer o seguinte, agora que Silas se uniu com a gente, vamos fazer um cronograma e vamos voltar pelo mesmo caminho que a gente veio, visitando as congregações que a gente já passou, indo em outras cidades também, e tudo certo e maravilhoso. Bora, Paulo. Bora, Barnabé. E aí, Silas? Vou embora. Aonde vocês foram, eu vou também. Aí, do nada, Barnabé vai dizer: vou levar alguém comigo. Aleluia. E aí, Paulo pergunta: mas quem é? E ele vai dizer: João Marcos, espera lá. Esse que acabou de abandonar nós é ele mesmo, meu irmão. Leia o texto depois. Atos 15:37. O negócio pegou fogo. Enquanto um estava dizendo: vou levar ele, Paulo estava dizendo: mas não, porque não tem estrutura para ele. Não dá para ele. Missões é para quem tem estrutura, pastor. Missões é para quem quer fazer, não é colocar o pé e depois voltar para trás. Enfim, dividiu
seu primo para o outro. E agora a segunda viagem missionária começa a acontecer. Aqui eu quero pregar para você, me dê 25 minutos de sua atenção. Diga amém. Amém. Não vou 40. Preste atenção. A Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo faz uma cronologia juntamente com Silas. E eles, no meio do caminho, passam na casa de um moço por nome de Timóteo. E ele agora entra na caravana dos dois, que são 3. Paulo senta com os dois. E esse trio agora começa a falarem acerca da sua trajetória. Paulo vai dizer, agora a gente vai para a região da Frígia da galáxia de Betina. E depois de lá, a gente passa para outra banda. Os dois olhou e disse, beleza. Quando chegou lá na região, anunciaram a cruzada missionária. E disseram, é hoje que o negócio fica bom. Paulo toma a oportunidade para pregar. E como ele vai abrir a boca, Paulo passa a cabeça e diz, não tem entendendo. O coração está queimando. Vai abrir a boca! Não sai nada. Aí Paulo olha e fala, Silas, Timóteo, deixa para mim, né? Vamos para outra região, vamos. Chega na outra região, coração queimando. A cruzada anunciada. Paulo toma a palavra. Vai abrir a boca de novo. Não sai nada. Pensa agora na vida de um homem que o coração estava queimando. Queimando. Começou o seu ministério desacreditado. A igreja não abraçou ele. Esperou 14 anos para fazer. E quando está fazendo, a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu que pregasse. Que coisa, pastor. Subir em cima de algum lugar para anunciar a palavra e o Espírito Santo olhar e falar, não quero que você pregue aí. Mas o coração está queimando. Só que o céu está dizendo, não é aí. Só que o coração está pegando fogo. E o céu está dizendo, não é. Pensa na mente de Paulo, 14 anos esperando, desacreditado pela igreja. E quando vai pregar, o Espírito Santo diz não. Um nó na cabeça dele, ué, Deus chamou ou não chamou? Me separou ou não separou? É que quando é missões, gente, é complicado. Quando se fala de missões é complicado. Vai mesmo, Paulo vai deitar para dormir. E ele vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro e não consegue dormir. Aí a Bíblia vai dizer que ele olha e vê. De madrugada um homem acenando para ele. E esse homem gritava, passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele entende que a partir daquele momento, Deus estava dando uma direção para ele andar. Deus estava dando uma direção para ele prosseguir. Deixa eu contar aqui uma experiência sobre missões. Posso? Diga amém. Amém. O meu primeiro pastor da Assembleia, ele vivia na África. Ela é de Sal. Pensa num homem que foi para lá gordinho, quando voltou só pó na rabiola. Mas voltou com cada testemunho extraordinário. Voltou com uns testemunhos meio doido, irmão, que se eu contar que você não acredita. Vou contar só um que ele contou. Ele atravessando no rio, um peixe venenoso, picou o pé. Não sei que peixe que era, é o jeito que ele falou. E quando picou o pé do homem dentro do mar, alguém da localidade falou, vai morrer, porque é venenoso. E antes de chegar do outro lado, começaram a clamar. Quando chegou do outro lado, tirou a mão e tinha ficado.
ficava na rua? Porque um demônio tomava conta de um moço. E quem ele encontrava na rua, ele matava. Porque ele pegava 2 facões e saía batendo na rua. De longe dava para ver as faíscas dos facões. E teve um dia que ele fazendo missões lá, ele perdeu a hora. E de um jeito desesperado, ele viu o moço do facão se aproximando. Não tinha para onde correr, só um barracão. E ele entrou dentro do barracão com os obreiros. E o moço do facão vindo, batendo o facão. Batendo o facão. Batendo o facão. Batendo o facão. De repente, alguém liga para ele, da região, e pergunta: pastor, aonde você está? E ele disse: não dá para mim falar. Quem estava na linha falou assim: pastor, aconteceu algo estranho aqui agora. Ele disse: o quê? Quem estava na linha, me arrepio falando isso aqui, mano. Quem estava na linha disse: eu acabei de ter uma visão. Que visão que você teve? Eu estava vendo um barracão. E nesse barracão a mão de Deus estendida sobre ele. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está dizendo: levanta que o lugar já está guardado. Quando ele saiu para fora, o moço estava caindo do lado de fora, liberto, porque a mão de Deus estava sobre o local. Isso é fora. Mas missões só não é fora, missões também é dentro. Vou contar um testemunho para você que aconteceu na minha igreja, com propriedade para falar. Chegou um irmão na igreja, passando muita necessidade e não falou nada para ninguém. Ele vinha para o culto, saía do culto, não falava nada para ninguém. Vinha para o culto, saía do culto, não falava nada para ninguém. Esse irmão ficou doente. Foi para o hospital, a gente cuidou dele no hospital, saiu do hospital de novo. Vinha para a igreja para o culto e não falava nada para ninguém. Um dia eu fui abraçar esse irmão e ele disse para mim: ninguém me abraça, o senhor vem me abraçar. Aí eu disse: é porque eu te amo e Jesus também. Quando eu abracei ele, Deus abriu o leque. E quando Deus abriu o leque, Deus falou: não fala nada para ninguém, porque ele também não fala. E do nada eu comecei a reunir os irmãos da igreja, reunir alimento, reunir os irmãos da igreja, reunir alimento. Aí Deus disse: não é só de alimento, também é mistura. E a gente foi atrás de mistura, atrás de mistura. Aí Deus disse: não é só mistura, também é uma geladeira. E a gente foi atrás de geladeira, conseguiu tudo para ele. Aí Deus disse: falta uma coisa. Ele disse: o quê? Vai no seu guarda-roupa. Pega aquelas 3 calças que você nunca usou, dá para ele. Pega aquelas camisas que você ainda não usou e dá para ele. Eu peguei tudo novo. Coloquei numa sacola. Chamei ele no final do culto e disse: Deus mandou te dar com suas caras. E falei para ele: tem mais, amanhã a gente parar na sua casa, levar aquela geladeira ali do ar, tudo aqueles alimentos que está dentro dela de mistura, e também aquelas 2 cestas básicas. E ele começou a chorar. E ele me disse: pastor, eu não sou de me abrir com ninguém. Estou vindo todo o culto, sentado aqui, indo para casa. Só que deixa eu contar o meu testemunho para o senhor. Eu trabalho. E eu vivo só do almoço que me dão no trabalho. É o que dá para mim me sustentar. Porque o restante, eu fiz uma dívida antiga com a agiota, ele leva tudo. Estou precisando de socorro, pastor. Aí ele me disse que há uma semana atrás, quando ele estava no hospital, ele chegou no hospital e comeu uma marmita que estava há 5 dias na geladeira, que estava queimada e sem funcionar. Ele disse: é o que eu estava comendo e me sustentando. Não tenho ninguém por mim, não tenho nada. Aí eu disse: Deus falou comigo. E a partir de hoje a igreja vai te abraçar. Mas por que o senhor está falando isso? É porque às vezes tem gente que pensa que missões é só fora. Quando na verdade pode ter alguém do seu lado padecendo e você não está percebendo. Missões não tem distância. Missões é fora.
mas também é dentro. Porque o mesmo Deus que supre a necessidade de fora, também é o Deus que supre a necessidade do lado de dentro. Não adianta você dizer, é pra cá que eu vou, e o céu está dizendo, não vai. Não adianta você dizer, é aqui que eu quero, e o céu dizendo, não é aí que você vai começar. Eu vim com uma palavra de Deus na Praia de Campinas hoje para profetizar sobre a vida de alguém. A igreja está perdida no quesito de missões, mas assim como Deus deu uma visão para Paulo, o céu está dizendo, eu vou começar a dar uma visão certa para você andar. Não é onde você quer, é onde eu quero que você vá. Aleluia! Não é escolher, é o céu direcionar. Às vezes a gente sonha tanto em pegar um avião e Deus está dizendo, vai na rua de trás da sua casa. Aleluia. Missões não é distância, missões é necessidade. Deus faz lá, mas Deus também quer usar você aqui. Vendo uma coisa? A partir daquele dia, Paulo começou a andar debaixo da visão de Deus. Porque na visão dele é de um jeito, mas na visão de Deus era de outro. Está entendendo isso aqui? Diga amém. Amém. Posso continuar mais um pouco? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos na minha hora. Aleluia. Paulo agora está andando debaixo da direção de Deus. Da visão de Deus. Só que deixa eu dizer aqui um negócio para você que acho que você não esperava isso. Mas andar debaixo da visão de Deus tem preço. Andar debaixo da visão de Deus é complicado. Por quê? Ele vai agora para a terra de Alexandre o Grande, Filipos. Quando chega lá, ele fica sabendo que existe um local de oração. E algumas mulheres e algumas pessoas se reuniam nesse local de oração, na beira de um rio. Quando ele chega lá, é lhe dada a oportunidade. E pega isso aqui, irmãos. Eu estou na Bíblia. Quando ele dá a oportunidade, ele começa a ensinar. Aleluia. E o texto vai dizer que Deus desceu lá e abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, para ela receber a palavra. Peraí, eu entendi. Vamos analisar o texto. Ele está indo num local de oração. Só que no local de oração, foi preciso Deus descer, abrir o coração de uma mulher, para ela receber a palavra. Aleluia. Mas não estava no local de oração. Mas Deus precisou descer para abrir o coração. Mas estava no local de oração. Sabe uma verdade que eu enxergo aqui? Nem todo mundo que entra lá, na porta para dentro, com o coração aberto para receber o que vem do altar. Tem até gente que vem, mas senta vazio, levanta vazio, vai embora vazio. Aí Deus olha e diz assim, não é momento mais de sair vazio. Eu vou descer, vou abrir, vou entrar e a palavra vai germinar. Quando ele já recebe a palavra, porque Deus desceu e abriu, ela diz assim, vamos para casa. Tem gente lá que está precisando também. E ela foi sábia. Porque Paulo e Silas estão andando debaixo da direção de Deus. Uma visão de Deus. E até eu pego uma lição. Quando ela recebe, leva para dentro da casa. E a Bíblia diz que toda a sua família foi batizada. Glória a Deus. Que lição você aprende aí? Opa, estou vendo quem tem Deus lá dentro. Estou vendo quem é cheio de Deus lá dentro. Vou deixar passar a oportunidade? Não. Vou colocar na minha mesa. Vou comer com eles, beber com eles. E a porção que eu estou recebendo, minha família vai receber também. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Só uma pergunta para me continuar. Quem tem sentado na sua mesa?
Será que anda debaixo da visão de Deus? Ou anda na fofoca? Porque tem muita gente que abre a porta para a pessoa errada. É, Jesus. Aí fica difícil. Não tem a mesma visão, o mesmo espírito. Mas Deus está dizendo: deixa sentar na tua mesa e entrar na tua casa quem anda debaixo da minha visão. Aleluia. Bora continuar com o texto. Historicamente falando, biblicamente falando, dá a entender que as pessoas que até ali foram batizadas só eram mulheres. Por quê? Porque Paulo continua na missão. Por quê? Porque a visão era de um homem. Serve aqui E mesmo. quando ele continua na missão, Depois eu saio daqui. algo de extremo acontece. Muito frio. Todos os dias, Aleluia, Jesus. uma jovem olhava e dizia: Paulo e Silas! Servo do Deus Altíssimo. Paulo e Silas! Servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Aí Paulo vai lá e vai dizer: não conheço ela, nunca falei com ela, ninguém aqui conhece a gente. Como ela sabe o nosso nome? Tem algo de estranho aí. Quando no outro dia Paulo está andando no caminho da oração. Glória a Deus. Por que caminho da oração? Porque ele estava indo para o rio de novo, e lá no rio é o caminho da oração. E quem anda no caminho da oração nunca fica confundido. Quem anda no caminho da oração nunca é enganado. Lá vem ele de novo, Paulo e Silas, servo do Deus Altíssimo, e Paulo, opa! Já sei quem está aí. Sai dela em nome de Jesus. E o espírito de adivinhação deixou o corpo da moça. Só que os 13 senhores que lutavam com aquilo ficam doidos. Por que fica doido? Porque a fonte secou. E olha o que eles dizem, ó. Esses homens pregam costumes estranhos que não é da nossa liturgia. Nós estamos denunciando eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Analise o texto comigo. Quando o espírito maligno que estava na moça estava olhando e dizendo: lá vai Paulo e Silas, homens do Deus Altíssimo. Isso aqui não é honra, tá? Por que não é honra? Escute. Olha a fala dos senhores. Estão trazendo costumes estranhos. O que gerou aquilo? Nudez em praça pública. Chicotada, chibatada, prisão de segurança máxima. Se o espírito maligno não tivesse falado, nada tinha acontecido. Acho que o espírito maligno não entendi. Ó, quer andar debaixo da visão de Deus? Se prepara para o diabo fazer de tudo para te parar. Quando a moça disse: Paulo e Silas, servo do Deus Altíssimo, já começaram a correr risco de vida. Por quê? Porque o Deus Altíssimo de Paulo, para eles lá, era estranho os seus costumes. Quando ela já anuncia, o perigo já está acontecendo. Quer receber uma palavra que talvez você não queira receber? Quanto mais você fizer para o reino de Deus, mais dificuldade você vai enfrentar. Quanto mais você fizer para os céus, mais Satanás e seus demônios vão se levantar contra a tua vida. Só que agora, 12 a 13 minutos eu termino. Aguenta, diga glória a Deus. Amém. Agora eu vou nesse tempo mesmo. Nesse período, nesse acontecimento, estão eles dentro da prisão. Presos de cabeça para baixo. Feridas expostas. Pensa comigo agora. Um homem que foi rejeitado pela igreja. Ficou esperando 14 anos. O Espírito Santo impediu ele de pregar. Deus não deu uma direção para ele andar. E a direção que Deus deu para ele andar gerou feridas e cárcere. Como não está a mente de Paulo? Andar de carro, a direção de Deus para quê? Olha onde eu vim parar. Quer saber? A partir de hoje, eu chuto balde. Porque
Parece que eu estou andando debaixo da direção de Deus e as coisas estão piorando. Aleluia. Olha isso. Ele estava obedecendo a Deus, andando na direção de Deus. E gerou o quê? Feridas e carência. Ô, irmão. Vou definir isso aqui em uma frase. Missões. Sabe o que eu acho interessante? Guarda essa frase aqui. O cárcere revela quem é quem. É. A dor revela quem é e quem não é. Porque infelizmente nós vivemos uma geração despreparada para a realidade do Evangelho. Qualquer dificuldade, parei. Qualquer dor, parei. Qualquer adversidade, parei. Qualquer labuta, parei. Mas o cárcere revela quem é e quem não é. Quem é? Está sangrando. Está no cárcere. Mas está dizendo, e aí, Silas? Estou aqui, Paulo. Glória a Deus. E agora o que a gente faz? Está difícil. Mas eu tenho algo aqui para a gente fazer. Aleluia. Vamos fazer um combinado? Vamos. Eu vou orar. E eu vou fazer o quê? Enquanto eu oro, você adora. E depois? Eu paro aqui. Você ora aí e eu adoro aqui. Irmão, se você ler isso aqui com atenção, você vai ver que Deus é fora de lógica. Próxima meia-noite. Dentro da prisão, Paulo e Silas oravam e entoavam hinos ao Senhor. De um lado oração e do outro adoração. Mudou! De um lado adoração e do outro oração. Mudou de novo! De um lado orava e do outro lado adorava. A Bíblia vai dizer que enquanto oravam e adoravam, os outros presos começaram a levantar para observar. O que está acontecendo ali naquela cela? Não sei, estou de cabeça para baixo, mas que eu estou escutando louvor e adoração, eu estou. Entendo isso aqui, crente. Evangelho e missões não é martirosa, mas sempre vai ter alguém lá na tua rua olhando para você e dizendo: está adorando, está adorando, está adorando. Começaram a observar. Eles observando e Paulo e Silas adorando dentro da prisão. E de repente, um terremoto aconteceu. A Bíblia diz que todo o alicerce da prisão foi abalado. As correntes caíram das mãos. As portas se abriram. Aleluia. Ô irmão, olhe para cá. Olha como Deus é. Ele é assim. Terremoto acontecendo. Correntes se soltando. As paredes tremendo. E o carcereiro estava fazendo o quê? Dormindo. A Bíblia é para quem é doido de ler, pastor, e quem acredita. Eu li aqui. E ele acordou, olhou e falou: nossa. Corrente caindo. Chão tremendo. As portas se abrindo. Porque havia um plano de Deus em andamento. O homem que está dentro da prisão, ele tem marcas no seu corpo, a ponto de zombarem dele em Gálatas 6,17 e dizer: não aceito mais que falem de mim, porque as marcas que eu carrego no meu corpo são as marcas do Evangelho de Cristo Jesus. O homem que está dentro da prisão ali, ele sabe o que é missões, porque esse mesmo homem testemunha acerca do seu ministério. Sabe qual é o testemunho de Paulo? O testemunho de Paulo não é hotel 5 estrelas. O testemunho de Paulo não é oferta de 10 mil reais. O testemunho de Paulo não é ter carro importado para andar. Qual é o testemunho de Paulo? 2 Coríntios capítulo 11, versículo
versículo 24, que eu vou falar, escute aí. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes fui assaltado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei dentro do abismo. Em viagem, muitas das vezes em perigo de rios, em perigo de ladrões, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos dentro da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, fadiga, vigília. Eu passei fome, eu passei jejum, eu sofri nudez, mas eu não parei, porque o zelo da obra de Deus me consome. A mão direita levantada, a mão direita levantada. Eu não vim de Campinas pra cá pra ser menino. Eu vim de Campinas pra cá pregar uma palavra, e a palavra é: se prepara pra ser levantado, se prepara pra ser enviado. Vai sofrer, mas vai ter fruto na minha presença. Eu sofri, eu chorei, mas o zelo da obra me consome. Eu vou encerrar. Enquanto laboravam na prisão, Aleluia. o dedinho de Deus desceu lá na Macedônia. Mexeu, soltou tudo. Eu não sei se você vai dar agora disso aqui. Mas isso aqui é para mim, ó. Eu vou matar. Tudo quebrado. Caiu tudo. Foi todo mundo embora. Tem a moto quando você nem dormiu. Sacou da espada. Ia tirar o pescoço. Paulo: ei, calma! Tá todo mundo aqui. Aleluia. Não me faça nenhum mal. Quando ele olhou todo mundo intacto, quando ele olhou tudo arrebentado e todo mundo bem, ele olhou e falou: não, eu quero isso para minha vida. Como eu faço para servir esse Jesus? Olha e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Tua casa. Guarda essa frase no seu coração. Paulo estava numa missão. E toda missão rende salvação. Guarda essa frase. Vai ter provação, feridas abertas. Até mesmo risco de vida você vai correr. Mas vai gerar salvação. Aleluia. Paulo sofreu, mas gerou salvação. Eu quero profetizar. Levante a mão. Levante a mão. Glória a Deus. Deus está dizendo no Romanos 28. A glória que há de ser revelada não se compara às aflições do tempo presente. A glória vindoura sobre a tua vida não se compara. Aleluia. Deus está dizendo: vai valer a pena, porque vai gerar salvação. O evangelho não é riqueza, é salvação. E o céu usa minha boca essa noite para dizer: vai ter salvação nesta igreja, vai ter salvação neste bairro, vai ter salvação na África, vai ter salvação aonde você passar, porque Deus vai te fazer uma extensão do céu da tua presença. Aleluia. Só quem está disposto. Levanta uma mãozinha. Eu disse que eu não vim mexer com o emocional, vim pregar a Bíblia. E missões é conscientização. Entenda, é Deus que escolhe. Não é onde você quer. Vai ter problemas e dificuldades.
mas vai ter salvação para a glória de Deus. Aleluia. Levante a mão, levante a mão. Vou fazer uma oração para terminar agora. Pai, Sim, Senhor. nós estamos aqui nesta noite de missões. Sim, Deus. E eu creio, ó Deus, que existe um propósito neste culto e nas vidas que aqui estão. Na luz da tua palavra, Sim, Senhor. eu prego esta noite. Sim, Deus. Que cada lágrima derramada no campo missionário ou na igreja Sim, Senhor. vai gerar almas para o seu reino. Sim, Deus. Cada ferida aberta em prol da tua obra vai gerar almas para o teu reino. Deus, através deste culto de missões, eu acredito, ó Pai, que muitos frutos serão gerados Sim, na sua presença. Creio, Senhor. Porque nós estamos entendendo que os que vão são mandados pelo Senhor, mas os que ficam também são usados pelo Senhor. Use-nos na nossa casa, usa-nos na nossa rua, Sim, Senhor. use-nos no nosso bairro, no nosso estado, fora dele também, em outro país nos usa. Nos usa dentro da igreja. Faça de nós uma extensão do Senhor. E que tudo gere salvação para a glória do teu nome. Sim, Jesus. Para a glória do teu nome. Sim, Senhor. O Senhor conhece cada coração que queima por missões. O Senhor conhece cada um que ama o próximo, de perto, de longe, não importa. Nos ensina a fazer missões. Estarmos no centro da tua vontade. Abençoa esta igreja, este povo, Sim, Senhor. os missionários, a liderança, e que nós possamos caminhar debaixo da tua visão para a glória do teu nome. Sim, Jesus. Só quem vai ir e quem vai fazer também não onde está. Bata a palma para adorar a Ele. Bata a palma para adorar a Ele. Você que recebe essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Missões e conscientização. Eu vim aqui trazer uma palavra para te conscientizar. É Deus que levanta. Não é onde você quer. Vai ter muito sofrimento, mas vai ter salvação. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. Amém? Queridos, eu vim lá de Campinas para cá. Eu louvo o Senhor por estar aqui com os irmãos. Eu também tenho um trabalho social comigo. E é bom no pátio. Se você sentir o coração de abençoar a minha vida, minha casa, meu ministério, eu vou estar ali. Os irmãos abençoam. É R$8 o bolinho no pote. E de morango, maracujá e o outro eu esqueci porque eu tô velho. Mas tem 3 sabores, tá bom? Os irmãos abençoem a obra de Deus. Também estou vendo ali, não sei se é cantinho, mas se for já estou dando um mistério aqui para vocês. Como salgado e doce, casal perfeito. Tá bom, gente? Amém. Me ajude que eu vou ficar muito grato. Muito grato. E ajude a obra do Senhor, que a obra do Senhor também vai ficar muito grato. Tá bom? Amém. Ali fora é a mesinha da misericórdia. Passa aí e tem misericórdia de nós. As palmas adoram o Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Quem recebeu da parte do Senhor? Louvado é o nome do Senhor. O pastor Renan pregou na primeira vez na sede. Pregou hoje aqui e agora eu vou levar ele lá em Minas Gerais, lá, no culto de missões. Também convido o pastor Apóstolo também. E a Apóstolo também vai estar conosco também no culto de missões em Minas Gerais. A igreja aceita? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Então eu quero chamar aqui a pastora Daiane. Ela é a pastora local. Quero chamar aqui o presbítero Alex. Eu quero orar pela vida de vocês, o Senhor. Você venha renovar a vida do teu servo, renovar a vida da tua serva, porque eu sei que a grande é a chamada, porque eu sei, meu Pai, que grande mistério o Senhor irá fazer novamente sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva, Senhor. O choro, Senhor Deus, às vezes está entalado por dentro, mas ele quer mostrar, Senhor, que está sorrindo, mas que a tua glória nesta noite começa a envolver eles novamente.
novamente, Senhor, e que a chama do Teu Espírito Santo venha, Deus, sobre a vida do Teu servo e também sobre a vida da Tua serva, Senhor, e que o Teu sangue, Pai, venha encher e completar novamente sobre a vida deles, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado é o nome do Senhor.